Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? Prazer, me chamo Murilo, sou especialista de investimentos aqui na XP e nós estamos começando mais um De Frente com o Gestor e hoje de frente com os gestores, na verdade. Então, pessoal, já vai mandando as perguntas de vocês, eu estou olhando aqui no chat, estou olhando do lado aqui, tem bastante pergunta, mas antes da gente entrar nas perguntas, hoje eu tenho o prazer de receber dois grandes nomes aí do mercado financeiro, Ney Miyamoto, Henrique Breda, sócios fundadores da Alaska Asset. Breda, Ney, boa noite, sejam muito bem-vindos aqui na nossa live. Boa noite, Murilo. Obrigado aí pela oportunidade aí. A gente nunca tinha tocado uma live juntos, pelo que eu me lembre, mesmo eu tendo feito umas mais de 100, mas com você eu nunca fiz. Então é um prazer. Muito obrigado. Obrigado, assim, apesar de ser gestor pela CVM, ter autorização, eu estou mais afastado atualmente do time de gestão. Eu estou cuidando mais hoje do relacionamento com os nossos parceiros, né? E é uma satisfação estar aqui com vocês. Que legal, eu fico muito feliz, é a primeira vez mesmo, tanto com o Breda e com o Ney, então vai ser muito bom. Vamos tirar todas as dúvidas do pessoal. Pessoal, vai mandando as perguntas, é uma live informal, a gente bater papo mesmo, sem não me toques aqui, estamos na alegria e na tristeza também. Então vamos lá. Ney, você pode se apresentar, falar um pouco da sua trajetória até chegar no Alasca e depois eu gostaria de ouvir o Breda também. Tá, joia. Eu sou um jovem que vou fazer aniversário semana que vem, estou me aproximando dos 50 anos, trabalho no mercado financeiro desde 1992, comecei trabalhando num banco estrangeiro, o Deutsche Bank, trabalhei bastante tempo no Itaú Unibanco, não era Itaú Unibanco, eu trabalhei no Itaú e depois no Unibanco. Em 2010, eu sempre trabalhei em tesouraria, posição proprietária. Em 2010 eu conheci o Luiz Alves Paes de Barros, né, que é o nosso grande guru e ídolo lá na Alaska. E exatamente porque eu não vinha do mundo de ações, o Luiz tinha uma visão bastante negativa para o mercado acionário brasileiro, que é bastante diferente do que ele vê hoje. E eu fui trabalhar com ele porque eu vinha do mundo de renda fixa e juros, né? No final de 2014, o Luiz conversou comigo sobre a possibilidade da gente ter um time para gerir recursos próprios, mas de ações. Procurei na época, não encontrei. Aí, meio por uma ultra feliz coincidência, conheci o Breda e ele já tinha um time focado em equities, e era um time que tem a Ângela. A Ângela está com a gente até hoje. E foi daí que surgiu a Alaska. Foi, na verdade, no meio de 2015. A gente se encontrou no começo de 15 e a Alaska começou no meio de 2015. E a nossa ideia, no princípio, né, era gerir recursos próprios, principalmente. E ali, assim, a gente já tinha dado a grande sorte de ter parceiros como o Luiz Alves e a Ângela. E calhou da gente estar em plataforma e teve, assim, anos fabulosos, né, que a gente acabou entrando nesse mundo do varejo, que foi muito, muito bacana. Minha trajetória foi em até certo ponto muito comum. O que não foi muito comum foi como eu comecei. Eu já escolhi engenharia na faculdade pensando em mercado financeiro. A maioria das pessoas, os meus engenheiros, amigos meus, entraram em engenharia pensando em engenharia e foram convertidos depois, né, aí para telecom, mercado financeiro e tal. Eu já entrei pensando, idealizando muito e pensando muito no pessoal do Itaú, que era um banco de engenheiros. Eu lembro que em 96 lia sobre isso e norteou basicamente a minha entrada na Poli e a procura por mercado financeiro. Mas aí desde 2002 foi uma jornada de passar por consultorias ou bancos, no caso o Unibanco, e depois gestora, sempre olhando balanço de empresa. Então eu fui analista de crédito, ficava planilhando balanços, ficava fazendo análise de capacidade de pagamento, esse tipo de coisa,
até que em 2005 para 2006 eu comecei efetivamente a fazer valuation, olhar empresas na bolsa, numa gestora inglesa chamada Spinnaker, e de 2005 até 2015 foram 10 anos de tentativas de achar um grupo de sócio adequado, orientado com o mesmo objetivo, com cabeça de longo prazo. De 2005 até 2015 passei por umas 5 ou 6 empresas. Sempre eu pedia demissão, saía tentando ir para um lugar melhor, porque eu já não acreditava mais naquilo que eu estava trabalhando, já não confiava na estrutura societária, esse tipo de coisa. Até que, numa feliz coincidência, encontrei o Ney, o time do Luiz Alves, que vinha junto. Ali tinha outras pessoas que estão com a gente até hoje, a Paula, o Abud, o Thiago, e basicamente foi a junção de duas gestoras que já existiam desde 2010, né? E em 2015 a gente juntou os dois times, o time do Luiz Alves, o time da Ângela, e naquele momento a gente decidiu, no primeiro momento, não ter cliente externo, né? A gente achava que investir com a cabeça que a gente tem, pensar 10, 15 anos à frente, para o Brasil é muito revolucionário, pouquíssimos conseguem fazer isso. E se você atrai clientes sem um preparo quase que psicológico, de educação financeira, fortíssimo, essa pessoa não vai aguentar a jornada com você, ela só vai ficar na alegria, na tristeza ela vai embora. E no final das contas, esse tipo de processo, aplicar na alta, resgatar na baixa, aplicar na alta, resgatar na baixa, é destrutivo para ela. O gestor continua a vida, né? Então, isso seria muito ruim para a gente, ainda mais com o Luiz Alves, a gente ser causa de, né, depois de 15, 20 anos, a pessoa fala assim, pô, eu não ganhei dinheiro com vocês, só perdi. Isso é horrível, para que passar por isso? Então, a gente optou por não ter cliente. Só que em 2016 começou a alta da bolsa de novo, as plataformas começaram a crescer, a XP nos trouxe, a gente para dentro da estrutura. 2016 um ano forte, 2017 um ano forte, 2018 forte, 2019 forte, e a gente sempre falando com as pessoas de forma muito direta, muito transparente, o tempo todo, rede social, lives, apresentação. Eu praticamente conheci o Brasil por causa da XP. Eu fui para lugares que eu não imaginava, acho que o Ney já tinha conhecido bastante, mas ainda assim deu uma rodada boa. E essa peregrinação fez a gente acreditar que talvez seja possível a gente ter clientes externos, levar eles com a gente, desde que a gente não abra mão, em hipótese alguma, da educação financeira e de ficar basicamente doutrinando mesmo as pessoas, né, levando sempre a cabeça lá para frente. Porque eu tava tendo uma conversa agora com outro escritório, emendei uma conversa aqui na outra, e eu usei uma analogia que eu não tinha usado ainda, mas acho que encaixou, acho que eu vou usar daqui para frente, que é o seguinte: a nossa jornada é de 1.000 quilômetros, e as pessoas estão sofrendo centímetro a centímetro, passa 1 metro, a pessoa ela quase infarta de medo, né? Então ela está preocupada com aquele 1 metro de asfalto e não está enxergando uma jornada de 1.000 quilômetros. E é muito difícil você aguentar isso, porque você vai sofrer a cada buraco que aparece na pista, a cada ministro que cai, a cada PEC nova no Congresso que é adiada mais 2 meses, a pessoa vai se corroendo por dentro, num nervosismo que é destruidor. Então, em alguns momentos, a pessoa não suporta mais e ela vai vender, ela vai sair, justamente na hora onde ela deveria aumentar. Então, a gente entendeu que é indissociável esse trabalho de gestão com cabeça no longo prazo e conversas com os investidores. E a empresa inteira abraçou isso. O Luiz Alves já deu algumas aulas para o MBA da Infomoney. Então, isso era impensável, você imaginar isso no passado. Porque a gente acredita nesse binômio, né? Então, é gestão com educação. Então, isso todo mundo entendeu. Cá estamos nós. Sensacional, gostei bastante da explicação. E agora, entrando mesmo na lasca, quais são os fundos que vocês gerem, tá? E até depois, se o Ney quiser falar sobre a filosofia de investimento da casa. A gente tem duas famílias básicas de fundos. A gente tem o Alaska Black BDR, que as pessoas já conhecem já há mais tempo, e tem o Alaska Black institucional. O BDR
é uma carteira de ações fundamentalista, onde em cima disso a gente pode ter posições de juros, de dólar, ou de qualquer outro ativo que não apareceu ainda. Então pode ter alguma coisa de ouro, pode ter outros mercados e tal. Um fundo que começou ali dia 1º de janeiro de 2012, ele está 201% de alta, a bolsa está com 78% de alta desde então, com bastante volatilidade e no momento atual a gente entende que bem machucada. Então a gente tem uma posição de portfólio que a gente acha que tem uma chance de ter uma bela recuperada nos próximos anos. Não sei se vai ser igual de 2016, 2017, mas tem condições para isso, né? Então, geralmente um fundo que quando erra grande, quando acerta grande. Então, está dando mais ou menos os seus 3 vezes a bolsa, mas a gente está bem insatisfeito com um retorno de curto prazo. Mas tem aí as suas condições de recuperação. O outro fundo, o institucional, o Alaska Black Institucional, ele é long only, é um fundo de ações puro. Ele basicamente replica a filosofia, a estratégia do Luiz Alves da vida inteira dele no Brasil. O Alaska Poland, o fundo Luiz, que existe desde 2003, anda bem coladinho no institucional, desde o 21 de fevereiro de 2017. O institucional está subindo 142% desde fevereiro de 2017, que o Ibovespa está subindo 46%. Está aí suas 3 vezes também a bolsa, um pouco mais. E o institucional deu origem para os fundos de previdência que a gente tem. A gente tem 2 fundos de previdência exclusivo com a XP e 2 fundos de previdência que estão abertos para todo tipo de distribuidor, que é feito com a Icatu, que são 2 pares, né? Um para público geral e um para público qualificado que estão com a Icatu, e um para público geral e um qualificado também que estão com a XP, replicam a estratégia do institucional, que é uma carteira long only, com uma observação. Os fundos da XP de previdência, eles não estão com mandato fixo. Então, se você vai nos fundos de previdência que estão com a Icatu, um fundo tem 100% de alocação, sempre, em todas as ocasiões, 100% comprado em bolsa, faça sol, faça chuva. E o outro, para público geral, é 70%, sempre 70% comprado. Os 2 fundos da XP, não, a alocação é variável, então pode ir até 100% do público qualificado e o público geral pode ir para até 70%. Isso pode cair, pode zerar e pode ficar até net vendido, se for o caso, então um mandato mais aberto. Hoje, a foto atual, tudo igual, está 100% comprado ou no máximo da sua capacidade. Então, esses são 4 de previdência, um institucional, que também está aberto para fundo ele está apto para fundo de pensão, o BDR, e tem outros fundos, se o Ney me corrige se eu estiver errado, tem 3 fundos que são fechados para investidores estrangeiros. Então a nossa maior captação esse ano foi para fundo estrangeiro, sendo um deles soberano. E aí tem alguns outros fundos dentro de casa que são de famílias que a gente cuida com o maior carinho, com a maior atenção, e onde elas aplicam e fazem uma seleção dos fundos dentro de casa. Então, basicamente são esses. E tem um fundo multimercado também, que ele é uma espécie de um Black BDR bem pequenininho, com controles de posição e de stops bem mais curtinho. Ali a gente toma um cuidado danado com drawdown dentro de um mês, a posição é estopada, tem controle de volatilidade, mas ele é basicamente, mais de 90% do capital é próprio, são dos sócios. A gente não está ainda falando muito dele por aí, porque a gente quer ter mais segurança do que a gente está desenvolvendo dentro de casa. Não é muito o nosso métier aí, né? Então, mas tem futuro. Que legal. Ney, você pode comentar um pouquinho do processo, a filosofia, o processo, né, de gestão dos fundos, por gentileza? Então, como o Breda estava explicando, a Alaska, no fim, é uma empresa bastante focada no mercado de renda variável, mercado de ações. Então, o principal para a gente é sempre procurar bons negócios. Negócios que vão
ter uma forte geração de caixa, negócios que vão dar lucro e que sejam tocados por pessoas que a gente admira, né? E dentro dessa filosofia é muito importante para a gente também o preço dos ativos. Não é simplesmente porque é bom que a gente simplesmente vai ter. A gente não paga qualquer preço. Então tem na filosofia, assim, quando a gente vai olhar, é um bom negócio, é tocado por pessoas que a gente admira, que a gente acredita muito nelas. Está num ramo que é dominante no setor, ou vai ser dominante, tem muito destaque, e que tem e está num preço com bastante desconto no nosso entender, que aí no final vai chegar até no desconto no fluxo de caixa descontado, para a gente chegar a entender essas taxas, e aí vai ser algo investível para a gente, né? Então, todas as empresas que a gente investe são empresas que a gente admira, ou que a gente acredita muito no futuro delas, e que a gente acredita que então estão a preços convidativos para a gente tê-las, né? Quando esses preços vão convergir para alguma coisa que a gente vai achar justo e que não vai valer mais investimento, a gente não sabe dizer. Mas a gente tem muita confiança nesses descontos. E a parte que eu estava falando das pessoas que a gente admira, isso é importantíssimo. Então é importantíssimo a gente enxergar que não é algo especulativo, que a gente vai comprar um papel para ganhar 30%. A gente comprou um papel para virar sócio do controlador da empresa, né? A gente comprou o papel porque a gente acredita no management da empresa, saber quem são as pessoas que estão lá. A gente, aí às vezes a parte que eu participo talvez um pouco mais, para falar, esse aqui já pisou na bola, ou esse aqui não, esse cara é bom, esse cara é bacana, tem um histórico bacana. E as empresas que não estão no nosso portfólio não necessariamente são empresas que a gente não gosta, a gente admira. Inclusive, acho que daqui a pouco o Breda vai contar, que já é público, mas que a gente aproveitou, por exemplo, o movimento da pandemia para entrar em empresas que a gente sempre admirou, gostou, mas a gente achava caro. E apareceu uma oportunidade de entrar. Então, é muito nessa linha. Então, tem uma parte qualitativa importante, fundamental, e depois tem todo o trabalho quantitativo, e que a gente tem um time bastante enxuto, mas muito eficiente e muito competente na parte de análise de empresas, que eu brinco lá, os meninos vão acampar lá na empresa para ver, para aprender, para estudar. E a gente sempre fica, nas empresas investidas, a gente está sempre muito próximo. Excelente. O pessoal já está mandando bastante pergunta aqui para vocês, até para eu começar já a passar as perguntas deles, só por curiosidade, tá? Quando vocês vão fazer a análise, né, a avaliação das empresas que você vai colocar, que vocês vão colocar no portfólio, vocês fazem algo diferente do tradicional? Alguma coisa? A gente sempre fala do valuation, né, a análise fundamentalista. Tem algo que vocês podem fazer ou fazem de diferente da maioria dos gestores hoje em dia? Breda, conta que você vem do mundo de crédito e que isso é levado em conta. Olha, você sabe que tem umas coisas um pouco que são comumente aceitas, né, na indústria, assim, e a gente acha muito esquisito, né? Por exemplo, no começo de 2016, eu sei que parece um passado muito longínquo para as pessoas. As pessoas querem saber como que o fundo vai recuperar os últimos 2 anos, né? 2 anos é muito tempo para as pessoas, mas não é. Lá no começo de 2016, a gente viu uma oportunidade muito grande de comprar ações da Gerdau e debentures conversíveis da Gerdau. Você comprava debenture, ganhava uns juros e a possibilidade de converter a debenture em mais ações da Gerdau. A gente fez algumas contas e você tinha na debênture da Gerdau, por definição, né, você tem menos risco no crédito do que sendo sócio, né, o credor ele é sênior ao acionista, e além disso você tinha a possibilidade de ganhar algumas ações bem baratas de Gerdau. Portanto, e a gente fazendo a conta, você ter a chance de converter ações converter debênture em ações, no fundo, o que você tem ali, você tem uma call, né? Você tem um direito, tem uma opção de compra, né?
e você consegue fazer um valuation, fazer uma conta, e essa call, essa opção de compra estava com volatilidade perto de zero. Então era uma opção de graça, né? E aí a gente comprou muita debênture conversível de Gerdau ao invés de comprar ação. Era melhor se comprar debênture. Por causa disso, a gente foi obrigado a assinar alguns papéis que o administrador enviou para a gente. Ó, peraí, vocês têm que assinar aqui que vocês estão cientes dos riscos ao se investir nessa debênture. Eu falei, mas espera aí, eu era acionista, né? Você não me pediu para assinar nada antes de comprar a ação da Gerdau. Agora que eu troquei por um instrumento que tem menos risco, você pede para eu assinar porque você acha que tem mais risco? Não tem. Então, às vezes a gente fala com alguns profissionais que são analistas de ações, a gente fala, pô, mas você viu esse bonde? Você gosta do Itaú, por exemplo. Você viu esse bonde do Itaú lá fora? Tá pagando 6% ao ano em dólar. Ela fala, eu não entendo muito de crédito, não. Mas o cara é analista de ações. Então, como é que você é analista de ações se você não entende de crédito? O credor recebe antes do acionista. Se você olhar um demonstrativo de resultado, o primeiro cara a tirar dinheiro da empresa é o governo, né? Imposto sobre a receita. O governo leva o dele, né? Aí depois você tem os fornecedores que levaram dele, depois você tem os funcionários via folha, aí você tem os bancos que levam, ou os credores que levam a despesa financeira, levam com eles, depois o governo leva de novo dele, leva de novo via imposto de renda, e só depois o acionista leva. Então você pega o resto do que sobra. Então, e tudo isso para contar que a nossa análise sobre o valor do equity, né, o quanto que vale a empresa, o quanto que vale a posição do acionista, não é muito diferente, aliás, é bem parecida com uma análise de crédito. Então, a única coisa que assim, eu não quero saber a capacidade de pagamento das suas dívidas, né? Eu não olho para Rumo e eu quero ver a capacidade de pagamento de dívida da Rumo. Qual que é a análise de crédito da Rumo? É um pouquinho mais, eu quero saber qual que é a capacidade de pagamento de dívida e o que sobra para nós como acionistas. Então, a análise é muito parecida. Então, quando a gente pensa sobre esse ponto de vista, cada empresa tem a sua taxa de desconto. Cada empresa a gente vai utilizar uma taxa de desconto para trazer o valor presente, aquele fluxo de caixa futuro, e aquela taxa, ela depende do risco de cada companhia. Se você não empresta dinheiro para a Gafisa, cobrando a mesma coisa do que se você fosse emprestar dinheiro para a Ambev, você também não deveria utilizar a mesma taxa de desconto para fazer esse valor presente. Então, o que a gente faz talvez seja um pouco mais disciplinado aí na hora de atribuir risco para cada companhia, e é muito baseado numa análise de crédito. E uma coisa que a gente carrega há muito tempo, e essa pandemia acelerou de novo, é algo que a gente sempre reforça, e foi reforçado de novo, pessoas. Pessoas, assim, a coisa mais importante numa empresa. Você pode analisar o sistema logístico da companhia, você pode olhar a margem, você pode olhar o ROIC, né, se a empresa gera caixa, não gera, tudo isso você tira a foto, você vê no balanço e tal. Mas tudo isso é obra da ação humana, é da criatividade daqueles executivos, é a competência daquele controlador, é aquele conselho que está tomando decisões e está norteando o futuro da empresa. Então, se você não entender a cabeça das pessoas que estão norteando a empresa, você não vai entender a empresa olhando só os balanços. Você não vai entender para onde aquela empresa está indo. Você acha que entende, mas não entende. Então, se você olhasse, né, vou dar exemplo que é mais fácil. Se você olhasse os números da Kodak, né, antes da câmera digital e tal, você ia ver um domínio completo, marca fabulosa e tal, mas se você entendesse que a companhia identificou a tecnologia de câmera digital, mas abortou essa possibilidade, ou enterrou essa possibilidade, guardou, porque tinha medo de perder o business principal de ficar vendendo filme para a máquina. Se você visse isso, e talvez identificando que, né, a tendência natural do mercado seria caminhar para isso, você poderia concluir que a empresa ia
ia cair numa obsolescência forte, né? Então, entender a cabeça das pessoas é primordial. E os maiores ganhos que a Alaska teve até hoje, seja na Rumo, poucas pessoas lembram da Rumo, a Rumo contribuiu tanto, quase tanto quanto o Magazine. Na Magazine, na Login, que chegou para R$2, está aí quase 20. A grande aposta, vou falar aposta, porque não é aposta, mas a grande diferença foi ter acreditado naquelas pessoas. Então, as pessoas deram muito lucro para Alaska até hoje. Então, a gente vai continuar dessa forma. Faz a conta, avalia o business, avalia o ativo, vê margem, vê geração de caixa e tenta entender a cabeça daquelas pessoas. Se a gente não confiar nas pessoas, não vai investir. Então, vou dar um exemplo, só mais um para matar o assunto. A gente tem percebido e olhado de fora o que está acontecendo com a Gol e com a Smiles. A gente nunca chegou perto da Gol, por inúmeras razões. Você olhar para o controlador, você entende. Então, isso ajuda a gente nem chegar perto de algumas empresas. Podemos estar deixando na mesa, pode ser fabuloso, pode ser que a Gol vá valer 10 vezes o que está valendo. Nem nos interessa, a gente nem passa perto. Isso ajuda um pouco. Muito bom, hein? E agora eu já vou passando as perguntas para vocês aqui. Eu queria começar a falar com vocês sobre setores. Tem 2 perguntas aqui sobre setores, tá? Eu já vou pegar aqui, que tem bastante pergunta, por isso que eu estou dando uma olhada. Calma aí. Gil, pode falar. Então, isso é um negócio que, aproveitando, a gente pode falar sobre o setor, não tem problema. Mas setor no Brasil é a coisa mais complicada do mundo, né? Porque as pessoas colocam no mesmo setor, por exemplo, setor industrial, industrials, né? Colocam lá WEG e Marco Polo. Uma faz motor elétrico de baixa voltagem e a outra é encarrocerador, faz ônibus. Carroceria para ônibus. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Ou mesmo vestuário, aí a pessoa coloca a Riachuelo e a Renner, que é até razoavelmente parecido, e coloca junto com a Arezzo. A dinâmica de calçado já é um pouco mais diferente de roupa. Então, a gente é muito pobre de empresas na bolsa. Se você pega empresas que não dá nem para colocar num setor, né? Ultrapar, qual que é o setor? Não dá para colocar de jeito, porque você tem a Ultracargo, que é logística, né? Transporte de granel. Você tem Oxiteno, que é um químico, petroquímico. Você tem Ipiranga, que é a distribuição de combustível, e Ipiranga dentro dele tem... Aí você tem ali as farmácias. Então, assim, cara, é complicadíssimo o setor no Brasil, mas dá para... Não vou fugir, não. Vou facilitar agora, hein? O Gilvan, acho que facilitou, que ele perguntou. Breda, o que você acha dos bancões? Itaú, Bradesco e Banco do Brasil. Ajudou, agora ficou melhor, esse, né? dá. Esse, por enquanto, dá. Porque, olha só, por enquanto dá, porque ainda o esquema é o seguinte, né? Agência, conta bancária, né? O cara tem um cartão do banco e tal. Mas só uma provocação para você. Eu posso falar do banco porque a gente não tem e tanto faz. Talvez o serviço bancário tradicional, que a pessoa tem uma conta corrente, né, poder fazer uma TED, pagar uma conta, esse serviço pode ser que ao longo do tempo vá convergir para ter margem muito baixa, ou margem perto de zero. A gente vê os bancos digitais já pressionando para baixar tarifas, né? As tarifas estão indo para zero. Vai ter a outra leva de bancos digital, que é o banco digital associado a um grande grupo. Banco digital da Magalu, sei lá, banco digital do Google. Imagina quando o Google tiver um banco digital, né? Você abre, tem uma conta Gmail, já ganha uma conta bancária ali. Quanto que o Google vai cobrar para te dar essa conta? Zero? Zero, não precisa. É só para você operar dentro do Google, mais e mais. Já tem já fico assistindo os filmes aqui no Google Play, né? Se pudesse, podia pagar ali com o Google Bank, ficaria mais fácil. Então, esse serviço bancário, ele cada vez está tendendo a ter menos margem. O dinheiro parado no banco era uma fonte de receita muito grande para os bancos, o tal do float. O cara lá tem, sei lá, R$500 parado, aí um outro cara tem 20, um outro cara tem 10 mil, porque não se atentou.
o banco pega todo aquele bolo e roda um dia no CDI. Só que uma coisa era o CDI de 14, CDI de 40, que já teve no passado. Outra coisa é CDI de 2 hoje em dia. Então essa receita está despencando. E educação financeira, fazendo as pessoas não caírem em algumas armadilhas, né, de alguns produtos ali que dão muito mais lucro para o banco do que para a pessoa vai começar a não cair mais nessa e o que vai despencar também é resultado de banco. Então o serviço bancário tradicional pode ser que vá minguando muito. O que vai forçar os bancos, que não nasceram ontem e não são nem um pouco bobos, a diversificar suas linhas de receita, e já estão tendo uma certa diferenciação. Você vê o Bradesco indo cada vez mais para seguro, está cada vez mais parecido com uma seguradora. O Itaú, muito esperto, indo cada vez mais para serviços, fez a compra assim que foi genial de um pedaço da XP, e sabe-se lá o que mais eles vão fazer no futuro. Então os bancos ainda estão no mesmo setor, mas pode ser que daqui a uns 20 anos estejam bem diferentes. O Bradesco não tem nada a ver com o Itaú. Então, olhando aqueles 3 pilares, aqueles 3 grupos de coisas que o Ney colocou, se a gente pensar de uma forma simplificada, que a gente precisa de 3 coisas para investir numa empresa, né? A gente precisa ver um valuation barato, ou tentar identificar ali ativos baratos. A gente precisa acreditar nas pessoas que estão por detrás do negócio, admirar, ver competência ali, e a gente precisa ver uma história bonita pela frente, uma possibilidade de crescimento, ganho de market share, né, uma mudança, algum salto transformacional no setor e tal. Os bancos só tem 2, não tem o terceiro ponto. Então, assim, o banco parece barato? Parece. Eu teria qualquer um desses bancos ao invés de CDI. Só o que eles pagam de dividendo é 2 ou 3 vezes o CDI, então, barato. As pessoas são boas ali dentro? São extremamente competentes. Os bancos estão aí há décadas, né, nadando de braçada em períodos bons ou períodos ruins de Brasil. Então tem competência ali de pessoas. E a história daqui para frente? Aí a gente já não tem confiança. Aí a gente já fica receoso. Nos nossos números a gente coloca um futuro um pouco chato para os bancos, um ROI menor, né, um crescimento um pouco menor, rentabilidade um pouco pior, e quando a gente coloca na conta, banco não fica uma boa opção de investimento versus outras empresas que a gente tem no fundo. Rumo, Braskem, Cogna, Magazine, não é segredo para ninguém, então a gente prefere essas empresas. Mas bancos versus a renda fixa aí, seja as NTNBs ou CDI, eu preferiria os bancos. Então, essa é a nossa opinião de banco. Podemos estar errado, né? Mas a ideia nossa é acompanhar. Excelente, hein, Breda? Ó, tem mais perguntas aqui, viu? Tem bastante coisa. Vou tentar dar uma filtrada, porque não vai dar para responder todas, que tem bastante mesmo. Ó, o Fernando, Matheus. Você poderia falar um pouco sobre as proporções que você tem, tanto no Alaska Institucional e no BDR, né? Onde vocês estão acreditando agora, porcentagem, se você puder também abrir para a gente. Tá, por acaso, não vai ser sempre assim, mas por acaso, desde quando a gente começou o Alaska Black institucional, no dia 21 de fevereiro de 2017, a carteira do institucional e do BDR tem sido igual. O tempo todo. Então, as mesmas proporções. A gente tem um case pequenininho no Black hoje, de 1%, de uma empresa que foi listada em Nova York, e a gente comprou um pouquinho no BDR. Não pode no institucional. É a única diferença. Mas as ações são... todo o resto é igual. Então, a gente acredita em Klabin para os 2 fundos. Não faz sentido ter um e não ter outro. Então, as proporções são as mesmas. O que o BDR tem a mais? E no passado teve a mais, teve juros, teve dólar, já zerou, voltou de novo, tal. Qual que é a foto atual? A foto atual, a gente tem aproximadamente 85% do patrimônio do BDR vendido em dólar. A gente tem algumas opções de bolsa comprada, então a gente colocou em jogo ali um percentual pequeno do fundo comprado em bolsa visando 2 anos à frente. Nada de juros e nada de nenhum outro ativo. Então, o BDR
é a carteira do institucional com dólar vendido e mais um pouquinho de opção de bolsa. E as proporções são as mesmas. Eu posso falar, as posições importantes do fundo começam ali ao redor de 18% e vai reduzindo até 0,5%. A gente não tem problema nenhum em ter percentual pequenininho. E as maiores posições, aí já está basicamente quase tudo público, não tem problema nenhum falar, Magazine, Cogna, Localiza, Renner, Rumo, Braskem, Login, Petro e Vale, e aí vem Marco Polo, Vale de Aliança Sonai, São Carlos, falei uns 90% do fundo já. Então, isso para os dois. Então, não tem diferença nenhuma. A única, tem um momento onde vai ficar diferente. As pessoas, voltando naquela analogia das pessoas analisarem a bolsa centímetro a centímetro e às vezes se afastar um pouco do todo, a gente acaba vendo conclusões do tipo, a bolsa anda igual a bolsa americana, se lá subir, aqui cai. Se você olhar a correlação, sempre foi da ordem de 70%, 80%, 60%, então a correlação é positiva. Então você pode falar realmente que quando lá sobe, aqui sobe também e tal, mas isso no dia a dia, no retorno acumulado, às vezes é bem diferente. Então se você olhar, por exemplo, o que aconteceu de 2002 até 2008, a nossa bolsa deu 20 vezes em dólares, a dos Estados Unidos deve ter subido uma vez ou duas vezes. Então não deu uma diferença bem grande, 20 vezes para... Se você olhar o que aconteceu de 2011 até hoje, em dólares, a nossa bolsa deve ter caído da ordem de 50%, 40%, e a bolsa americana deu 5 vezes. 670 pontos lá de 2009, 2011 bateu essas mínimas de novo, até 3.500 pontos. Então, assim, dá uma diferença muito grande. Às vezes o ciclo até é invertido. Então, em algum momento no futuro, as pessoas não acreditam, acho que nunca mais vai acontecer, mas vai. O Brasil vai ficar muito caro. Vai ficar vedete no mundo, vai ficar moda. Nossa, tomara Deus que um dia isso ocorra de novo. Não, vai acontecer, sempre acontece. Cada 10, 12 anos essas coisas invertem, né? Então vai acontecer isso de novo. E normalmente isso acontece, não é só porque o Brasil está assim, o Egito vai estar bem, o México também, mercados emergentes, Tailândia, vai tudo a reboque. Então mercados emergentes fica excitado no mundo, né? E isso porque o capital saiu, né, do centro do mundo, saiu dos Estados Unidos, saiu da Europa e foi buscar crescimento nos emergentes. Quando isso acontece, aqui fica muito caro. E lá, nos Estados Unidos, né, ou Europa, mas principalmente nos Estados Unidos, fica muito barato. Ninguém quer, acha que os Estados Unidos parou de crescer, acabou os Estados Unidos. A gente já escutou isso no passado. Nesse momento, o BDR vai poder trocar os ativos, né? A gente vai poder vender as coisas aqui no Brasil num valuation extremamente bolhado, ou antes disso, e não é 100 mil pontos, é outro patamar de pontuação, é várias vezes isso. E aí a gente vai trocar para os ativos americanos, aí o institucional não vai poder fazer isso, por mandato, então aí a carteira vai ser diferente. E aí se a gente estiver lá em 2027, marca a data aí, Murilo, 2027, você fala, pô, a carteira, como é que tá? Putz, a carteira tá diferente. Uma tem Johnson & Johnson, a outra tem Petrobras, o BDR tem 3M, o institucional tem Vale. Então, tô inventando, tá? Não tô fixando, pelo amor de Deus. Mas assim, isso pode acontecer. Mas hoje não. Hoje tá igual. Nossa, excelente. Muito bom mesmo. E agora vamos... Ô, Ney, você puder até complementar aqui pra gente uma pergunta do Fernando Alves. Ele falou assim, para vocês comentarem um pouco sobre o que vocês estão vendo para o Brasil. Então, vai muito do que o Breda já começou a comentar, mas se você pudesse complementar aí. Claro, a gente não tem bola de cristal, não dá para cravar na pedra o que vai acontecer, mas assim, uma visão dos acontecimentos aí mais recentes e o que vocês projetam para o Brasil nos próximos anos. A gente tem uma visão, acho que mais otimista que a média. Não que a média seja otimista, né? Mas a gente tem uma visão construtiva para o Brasil em geral. Acho que até no meio da pandemia, agora as pessoas estão... A gente teve o número de PIB no Brasil, por exemplo, ontem, do segundo semestre, menos 9,7, que é um número horroroso, mas a projeção para o ano de 2020
muita gente chegou nos 2 dígitos. Isso a gente está falando de 2 meses atrás, 3. Né? E a gente já trabalhava com uma ideia, obviamente, de um PIB negativo, mas não tão negativo. A gente falava de alguma coisa de 6, 7. Né? E parece que tem convergido para isso. Mas não que a gente tenha os super modelos macroeconômicos, que a gente coisas. Então a gente, assim, como brasileiro e que a gente as coisas que a gente acompanha e vindo também muito do mundo do micro, das companhias que a gente acompanha, a gente acaba ficando mais construtivo que a maior parte das pessoas. Sobre as empresas, a gente é bastante otimista, eu diria. Né? A gente vem de uma realidade no Brasil de uma destruição de valor, né? Se a gente olhar os PIBs lá em 2015, 2016, assim, foi coisa meio como se a gente tivesse tido uma guerra civil aqui. E as empresas, principalmente assim, a elite, que é listada aqui no Brasil, elas fizeram o dever de casa, a maior parte delas, né? Então, são empresas que já eram dominantes, elas vão ser provavelmente mais dominantes, elas são empresas que hoje a gente tem uma realidade nova, e isso é verdadeiro, que é o custo de capital muito mais baixo, e elas têm acesso a esse custo de capital, né? Porque você às vezes conversa com um empresário, um micro ou pequeno empresário brasileiro, e fala, pô, tá caindo o juro, mas eu não estou vendo isso. Os caras ainda continuam me cobrando 25% ao ano. Eles não percebem. Agora, essas empresas, essa elite da Bolsa, que a gente está falando de menos de 400 empresas, então a maior parte delas captura essas melhoras. Então, e a gente começa a entrar num ciclo virtuoso que vai chegar no investidor. O investidor que ficou preguiçoso e agora vai botar vocês para trabalharem bastante, né? Que vocês vão ter que mostrar um monte de alternativa e alternativas novas e explicar coisas novas, que é diferente do que, não, compra esse CDB aí que está pagando 100% do CDI, que dava alguma coisa de 2 dígitos, né? O cara gostava de ganhar 1% ao mês. Isso parece que vai, assim, a gente não vislumbra isso acontecer, voltar no curtíssimo prazo ou no médio prazo. Então, a gente pode entrar no ciclo virtuoso que vai ser a própria educação do investidor, vai ajudar a melhorar esse mercado, vai trazer mais liquidez, vai trazer mais recurso e, assim, a gente investir efetivamente em atividade produtiva. E aí, assim, para o Brasil, a gente tem algumas vocações que no passado foram combatidas, por exemplo, que não era bonito você ser exportador de bens primários, mas eles são fundamentais para o mundo, né? A gente vai ser talvez uma parte importante do celeiro do mundo, né? E também na parte de infraestrutura, que assim o Brasil exporta, por exemplo, de minério, é um negócio fabuloso. Então, eu tenho dificuldade de ser pessimista. Né? A gente, como o Breda mencionou, a gente é investidor dos nossos próprios fundos, e somos investidores, e são parcelas importantes dos nossos próprios patrimônios, mas assim, é longe de querer não acreditar e seguir, né, nessa linha de investimento, que é efetivamente acreditar que a gente tem um ciclo virtuoso por vir aqui. Então, assim, é isso, não é... A gente vai ter provavelmente inflação baixa durante um bom tempo, apesar das discussões atuais, né? A gente tem muita coisa que melhorar a infraestrutura aqui no Brasil, tem muito espaço, e isso é aquela coisa, você pode enxergar muito espaço como uma coisa que é largada ou como um mar de oportunidades. E a gente segue muito mais como um mar de oportunidades. Concordo com você. E até tem algumas pessoas, né, passando aqui as perguntas. E uma coisa bem importante de frisar, vocês foram bem, então no momento que, como eu comecei a falar, né, na alegria, fizeram live, falaram, e agora, no momento que o fundo não está tão bem, vocês estão aqui. Então, essa transparência, a meu ver, é muito importante. Então, claro, tem muitas pessoas aqui que confiam no gestor, o case é de longo prazo, e é exatamente isso, é um fundo de ações, né, uma casa que faz uma análise fundamentalista, enquanto você é sócio, né, de ações, de negócios, as coisas não são exatamente como você falou, Breda, do dia para a noite. Não é 1 quilômetro, vamos dizer, uma maratona inteira. É uma caminhada. E eu já ouvi
de você em algumas lives, eu te acompanho, gosto bastante do seu trabalho, do trabalho do Ney também, e eu gostaria de que você pudesse falar para o pessoal aqui, algumas pessoas às vezes ficam mais receosas, o que aconteceu, né? Claro, os fundos caíram de uma maneira geral, mas o que você acredita que foi não sei se foi, você pode dizer, puxa, foi um equívoco na hora de fazer a gestão, ou não medir muito risco, é o case ainda vai se, vamos dizer, se perpetuar, se desenvolver, ainda não chegou. Comentasse esse momento de pandemia, tem algumas perguntas relacionadas a isso. Falar um pouco antes de Covid, né, de pandemia, e agora o pós-pandemia, como vocês vão reverter, dar esse alento para os cotistas que estão assistindo a live também. Olha, na nossa cabeça, assim, eu vou dar alguns grandes números, né? Só as pessoas entenderem um pouco. Uhum. Se a gente pegar o que acontece nos períodos de apreciação, de subida de preço, de valor dos ativos brasileiros, que ocorre ao longo de alguns anos, não são décadas, são alguns anos, em torno de 7, 8 anos. Vou dar alguns números, só para as pessoas entenderem. Isso sempre se repete, tanto do lado ruim quanto do lado bom. Vou falar do lado bom, porque o lado ruim a gente está vindo desde 2008, quase. Se você pegar de 65 até 71, o mercado brasileiro subiu 30 vezes em dólares. 30. Se a gente pegar de 83 a 86, deu 15 vezes em dólares. E aí de 2002 a 2008, 20 vezes. E do final de 2015, começo de 2016, estava dando algumas vezes. Quantas vezes estava dando? Estava dando 3 vezes. Tanto em dólar quanto em real era a mesma coisa, que o dólar estava estável. No final de 15 e o começo de 20, quase no mesmo patamar. A bolsa saiu de 40 mil pontos para 120 mil pontos, em dólares era parecido. Sair de 9 mil pontos em dólares para 27 mil pontos em dólares. 3 vezes. Antes era 29 vezes, 15 vezes, 34 vezes, esqueci de falar, de 91 a 97, 34 vezes, 20 vezes, de 2002 a 2008, estava dando 3 vezes. Estava exatamente no ciclo de alta normal de qualquer recuperação econômica e de preços de ativos, de lucro de empresa. Teve uma interrupção, você tem uma pancada externa gigantesca, uma pandemia turbinada por uma quarentena, lockdown e tal, o que quer que seja. O que isso faz? Ele destruiu a Renner, né? Destruiu a Localiza, eliminou a Rumo, sumiu a Vale, né? Não, você retrocedeu momentaneamente alguns lucros de algumas empresas, não todas, algumas. Por que retrocedeu? Porque você teve loja que foi obrigada a ficar fechada, né? Então você teve menos faturamento, você teve algumas pessoas que perderam mais emprego, você teve uma pancada externa grande, isso reflete no lucro das companhias, cede bastante. O que acontece depois de abril, maio, né? Que aí a economia começou a recuperar. Abril foi o pior mês do ano, aí teve maio um pouco melhor, junho melhor que maio, julho melhor que junho, e agosto, pelo que a gente já entende, foi melhor do que julho. A gente olhando os números e tal, né, participando bem próximo das companhias, a recuperação está vindo. O que isso vai acontecer? Bom, os resultados vão continuar melhorando. Passou por um período péssimo, que foi o segundo tri de 2020, e isso aqui vai começar a melhorar trimestre a trimestre. Vai melhorar até quando? Ou até quanto? Aí é uma bela de uma pergunta. Normalmente você melhora até o ponto onde a utilização da capacidade no país, ela está muito próximo da plenitude, está próximo de pleno. O desemprego bem mais baixo e um grau de confiança do consumidor e do investidor alta. De tempos em tempos isso chega lá. Quando isso chegar lá, quanto que vai estar o lucro das empresas versus o atual? Muitas vezes maior, várias vezes maior. O da Rumo vai ter? Talvez nem tanto maior, porque ela já está enchendo os vagões, ela tem que aumentar muito mais investimento, tem chance de investir mais linha férrea, aumentar mais capacidade e cobrar mais no frete. Mas ela talvez não suba tanto quanto as companhias de varejo ou de shopping, que ainda estão machucadas, estão fechadas, o próprio banco.
O banco está cheio de provisão hoje em dia, todo mundo desempregado, ninguém está pagando dívida direito. Então você tem uma situação bem debilitada. Então isso, quando soltar esse potencial, os lucros vão estar lá em cima, muito mais alto. E aí, quantas vezes esse bull market poderá dar? Acredito que não vai ser muito diferente do que sempre deu. Então, no pior momento, foi 15 vezes em dólares, e sabe-se lá se a gente vai bater um novo recorde de bater mais de 30 vezes. Não sabemos. A ideia é que a gente acredita que isso vai ser várias vezes. A partir de que patamar? Curiosamente, se você olha o gráfico inteiro da Bolsa desde 60 e poucos, quando estava no 9 mil pontos, no dia 21 de janeiro de 2016, aquilo foi para 27 mil, na tendência de alta plena. Nesse período, infelizmente, muitas pessoas que estão tristes com o BDR agora não pegaram aquele movimento, né? Nós que estamos no fundo pegamos, né? Então, o fundo deu mais de 9 vezes, de 2016 a 2020, então quem está no fundo há mais tempo não está preocupado, não está agoniado, tem bastante ganho ali, entende como é que o fundo opera, trabalha, mas nesse período em que a bolsa subiu 3 vezes, quando ela tomou o tombo em março, até o comecinho de abril, o low, o pior momento foi dia 23 de março, ela caiu até 12, 13 mil pontos em dólares, mais ou menos, bateu naquela resistência daquela linha que vem desde 1965. A gente acha que esse bull market ele foi resetado em 30 dias. Né? Rebobinaram a fita assim, em 30 dias, com uma sequência de 6 circuit breakers que a gente nunca tinha visto num espaço de tempo curtíssimo. Isso para a gente foi muito novo. Isso foi novidade não só no que eu já vi trabalhando, mas analisando períodos no passado depois. A gente nunca tinha visto. A gente já viu queda maior, mas ao longo de 4, 5 anos, não uma queda tão rápida em 30 dias. Mas aí eu falo da implicação no fundo. Quando a gente voltou para esses 12 mil pontos em dólares, a gente acha que o que tem pela frente é exatamente o que tinha pela frente lá no começo de 2016. Caso não tenha nenhuma interrupção desse nível. Pandemia, guerra global, coisas do tipo Wesley Day, greve dos caminhoneiros, eleição de presidente, tudo bem, vai ter, é normal. Mas esse negócio de você cair 50%, 60% assim não é normal, você precisa de um negócio muito forte. Então, resetou e tem uma continuidade pela frente de várias vezes, é o que a gente enxerga. No caso de março de 2020, o fundo estava com uma posição, com uma quantidade de risco que, olhando em retrospectiva agora, não era adequada para aquele mês, não era algo que a gente desejaria passar de novo. Então, o mesmo portfólio que fez a gente ganhar muito dinheiro de 2016 até janeiro de 2020, nos deu muito desgosto em março de 2020. Infelizmente, muita gente pegou só o março, não pegou os últimos 4, 5 anos. Então, ela fica com aquele mal-estar. O que a gente refez no processo de investimento do BDR? A gente não vai se furtar de se expor nos mesmos ativos, mas vai se expor de forma diferente, de forma assimétrica. É um pouco mais caro, mas é assimétrica. Se você quer comprar bolsa, vender juros e vender dólar, ter os 3 juntos, onde os juros e o dólar você faz via futuros, não cabe. Não vale a pena. Por mais que seja mais barato, o custo disso, porque você não está comprando opção, caso dê errado, fica muito grande a perda. E o dar errado agora considerando a possibilidade de queda de 50% em 2 semanas. Isso é bem drástico. Então, o que a gente mudou? Quando for se expor, ao invés de você vender juros, você faz via opção de venda de juros. Ao invés de você usar totalmente o orçamento com venda de dólar futuro, você compra put spread, por exemplo, de dólar, quando você for combinar os dois. Hoje, o que o fundo tem? Não tem os juros, porque a gente acha que já caiu demais. Então, a gente não precisa mais vender juros intermediário como uma proteção para perda de carrego no dólar. A gente acha que já foi isso. Então, se expor no dólar hoje, a gente não vê necessidade de se expor nos juros como proteção para o dólar, que é o que a gente fez desde 2016. Caso a gente fosse se expor nos juros, e caso fosse na mesma direção do dólar, que seria vender juros, seria via opção. Então, a gente não tem os juros, por acaso, então tem o dólar normal, tem até algumas opções ali de dólar, mas não mudou muito a forma de se expor, porque na verdade tem um mercado que a gente está fora, que a gente acha que já foi, que é o de juros. Então, o
que março ensinou para a gente? Algumas formas diferentes de se expor aos ativos que a gente gosta, porque a gente considera essa possibilidade super drástica, caso ocorra de novo. Então, a gente pensa o seguinte, caso o dólar dispare 40%, a bolsa caia 50% e os juros dispare 200 basis points, como que o nosso portfólio vai reagir? Hoje a gente faz esse teste. Em março, se a gente fizesse esse teste antes, a gente não gostaria do resultado, portanto a gente não teria. Essa é a lição aprendida. Assim como 2014, o fundo virou BDR porque a gente não estava gostando do Brasil de 2012 e 2013. Então, assim, o fundo vai se adaptando. O que eu deixaria de mensagem para as pessoas é o seguinte, o fundo, de janeiro de 2012 até hoje, teve anos muito bons, anos ruins, anos espetaculares, ano péssimo, e os próximos, a gente acha que isso não vai ser muito diferente. Vai continuar tendo anos muito fortes, vai ter anos ruins, mas é uma equipe de gestão que se adapta, que aprende, que ganha experiência, que ganha corpo, e eu diria que as chances de erros, elas tendem a diminuir, não é certeza, e as chances de acerto tendem a aumentar. Então, pensando com cabeça de 20 anos, e aí eu peço, pelo amor de Deus, para as pessoas não entrarem com ações com cabeça de menos de 5, 10 anos, então as pessoas que pensam com cabeça de pelo menos 20 anos, não deveriam se preocupar com o ano de 2020. Quem se preocupou com o ano de 2013, 14 e 15 do fundo, o que fez as pessoas acharem que a gente era pior que burro, perdeu o ano de 2016, 17, 18 e 19. Então, pensa com uma cabeça de bem mais longo prazo. Então, é a mesma coisa que você descartar a companhia Magazine Luiza em 2015, ignorando 60 anos de história, porque os últimos anos dela estava sendo ruim. Ou a Login, você enterrar totalmente os ativos da companhia, porque ela não estava gerando caixa em 2016. Então, tem que olhar as pessoas que estão por detrás do negócio, ou por detrás da gestão. Se aí sim você não acredita naquelas pessoas, aí sim você sai. Agora, se você tem ainda alguma fé naqueles profissionais, eu insistiria. Sensacional. Foi bem explicado, acredito. O pessoal já está até mandando aqui, respondido, avante. Murilo, vou continuar investindo com eles. Alô, meu assessor, os meus clientes estão participando aqui, o Matheus, o Paulo, a Marli, a Adriana, já mandar um alô para vocês aí, boa noite. Um abraço para eles. Manda um abraço para eles lá, Breda e Ney. Um abração. Só para a gente finalizar, infelizmente. Obrigado, pessoal. A gente já está no final da live. Para finalizar mesmo, eu queria fazer duas perguntas, uma para o Ney e uma para o Breda. E é a mesma pergunta, mas eu queria separar. Vamos começar pelo Ney. Ney, da pandemia e de outras crises que você passou, qual foi a maior lição que você teve nessas pandemias e nessas crises? Pergunta mais filosófica, assim, pensar um pouquinho. Assim, como eu sou velho, eu comecei, a primeira crise que eu peguei foi a tequila crise do México, quando o México quebrou no começo dos anos 90. Aí, quando eu já tinha alguma responsabilidade maior no meu trabalho, eu tive a crise da Ásia, 97, Rússia 98, Brasil 99, teve Argentina 2001, para mencionar uma das crises deles, teve Torres Gêmeas em 2001, 2008 foi horroroso. A coisa que eu aprendi é que, assim, não há mal que não acaba nunca e nem mal que acaba com tudo. As coisas passam, né? A gente acha que não, agora vai ser diferente, vai acabar com tudo. E aí, se for para acabar com tudo, o vendido não vai receber. Então, é sempre melhor ser otimista, é sempre melhor ser construtivo. Acho que é isso que eu aprendi e todas elas foram grandes oportunidades gigantescas para acumular ativo, que eu vi muita gente acumular riqueza. Que legal. Então é isso. Breda? Olha, tive a primeira que eu vi trabalhando, estava envolvido, era 2002,
não tanto profissionalmente com ações, mas era relacionado a ações, então era uma consultoria que escrevia relatórios sobre o mercado financeiro. Depois, profissionalmente, em 2008, vi bem de perto, já na Alaska, né, 2014, 2015, e agora? E aí a conclusão, ela vai se amadurecendo ao longo do tempo, né? Você não percebe tanto isso no começo, você acaba se ferrando igual todo mundo, depois você vai se ferrando menos, depois você vai enxergando um pouquinho as coisas. Eu diria que o número ótimo para as pessoas começarem a aprender mesmo são 3 crises. Então, quem começou agora pegou uma forte agora, talvez vai precisar só de mais uma, para entender mesmo. E o que você entende é isso que o Ney falou. Primeiro, a crise não acaba com tudo, principalmente no Brasil. O Brasil tem a chance de. A gente planta dólares no Mato Grosso, né? Isso é muito interessante, né? O Brasil planta dólar no Mato Grosso e manda para fora. Então a gente produz dólar, a gente emite dólar igual o Fed. De vez em quando a balança comercial fica virada, mas a gente, né, manda dólar para fora. A gente vê minério, soja, milho, cana e tal. Então o Brasil tem uma resiliência muito forte por causa da agricultura. A agricultura para o Brasil é uma bênção, não é um peso, uma bênção. Então a gente tem esse pilar muito forte, que faz com que a gente não quebre de vez em alguns momentos, que se fosse depender totalmente da indústria, a gente estava lascado. Acho que isso pode ser um pouco diferente daqui para frente. Mas a gente não some do mapa. O Brasil, isso, então toda vez que você achar, agora acabou tudo, a chance de você estar errado é enorme, ou quase 100%, porque não vai acabar tudo. Então, no ponto de maior medo, saiba que as coisas não vão desaparecer e vão melhorar eventualmente para frente. Toda crise, quando você olha em retrospectiva, recuperação foi em V. Eu não vejo nenhuma crise que o Brasil teve, nossa, essa recuperação aqui foi em L, ou a bolsa recuperou em U. Isso é quase sempre em V. Então volta. Só que, para você poder voltar, isso é essencial. Você não pode ter quebrado no meio do caminho. Você não pode ter saído no meio do caminho. Você não pode ter se colocado numa situação onde ou você zera ou você está morto, né? Ou a corretora te zera porque você está alavancado, ou você vai ter que tirar o dinheiro da bolsa porque você se ferrou na sua vida pessoal e você precisou de dinheiro para outras coisas. Se acontecer isso com você, você cai carregado, né, com a Scania lotada e volta levinho. Você cai de Scania e volta de Saveiro. E aí não dá. Então, assim, essas duas coisas que eu aprendi, porque eu já fiz errado no passado, é ter a convicção de que volta e continue no jogo. O que a gente já viu já dos velhinhos, né, da bolsa? Eles fazem até melhor do que isso. Eles nem ficam cogitando cair, não cair, vai voltar, não vai voltar, porque eles sabem que o negócio cai e volta, tanto faz, nem perde tempo com isso. E eles arrumam uma forma, né, de voltar mais carregado. Então, o Luiz Alves, dentro de suas possibilidades, ele arrumou formas de se expor ainda mais na bolsa quando a bolsa estava lá embaixo. Então, a maioria cai de carreta, volta de Saveiro. O Luiz cai de carreta e volta com carreta com tremião atrás. Então, eu acho que é o jeito mais adequado. Eu acho que eu diria essas duas coisas. A certeza da volta e continue no jogo para você não ser expulso. Eu só tenho que agradecer a participação de vocês. Aprendi bastante, foi uma live muito proveitosa para mim, espero que para vocês também tenha sido. Pessoal aqui agradecendo vocês, falando aqui, aprendi bastante com as lives. Então, Evandro também é um investidor que eu atendo aqui na XP. Evandro, um abraço, muito obrigado pelo comentário. Então, eu só quero agradecer vocês mesmos, se vocês quiserem mandar um abraço aí para a gente finalizar a live. Pessoal, rapidinho, se vocês gostaram da live, agora aquele momento youtuber, né? Pedir like. É aquele momento, se vocês gostarem, por favor, ajuda muito a gente, divulgação. Aperta o dedinho aí no like, ajuda a divulgar essa live, tá bom? Depois vocês podem passar os feedbacks de vocês, sempre é bem-vindos. E coloquem aí também quem vocês querem ver nas próximas lives aqui na XP. Tá bom, Breda? Um forte abraço. Podem falar aí, agora vocês finalizam aí que eu já falei demais. Eu só tenho a agradecer você, Murilo, e todo o time aí pela abertura que vocês nos dão, pela confiança. É a coisa mais difícil do mundo
você está num avião, está passando por turbulência e você não pode fazer nada. A única coisa que te resta é rezar e confiar no piloto. Então eu entendo a vida das pessoas que estão no fundo e estão confiando na nossa gestão. O que eu posso falar é que o time é bom pra caramba. Eu nunca trabalhei com um time tão bom. Tem um piloto ali que já é piloto de guerra, já passou por coisas inimagináveis pelas pessoas hoje em dia, dá uma segurança, uma visão do todo e de longo prazo para a gente que é única, e a gente está com a nossa vida depositada nesse trabalho, nessa profissão e nessa missão. Então, a gente não tem plano B, é o nosso plano A, ele tem que funcionar. Então, a gente está com a vida totalmente dedicada e dependente desse trabalho. Então, a gente fica extremamente honrado quando as pessoas acreditam na gente, dão essa abertura e dão um pouquinho do tempo para nos ouvir. Então, eu só tenho a agradecer. Eu agradeço pelo convite, agradeço ao Leon que botou a gente em contato, né, Murilo? Sim. Leon é um amigo importante da Alaska, executivo da XP. Espero que ele esteja assistindo. Se ele não ouviu o meu agradecimento, puxa a orelha dele depois, por favor. Pode deixar. Agradecer toda a audiência, a confiança das pessoas. A gente sabe que o que as pessoas investem é fruto de trabalho. Então, o que as pessoas poupam, pode ser até herança, mas alguém um dia trabalhou para poupar aquilo e para ter, né? E a gente encara com muita responsabilidade, né, cuidar disso, porque a gente vê e dá toda a nobreza para o trabalho, isso é muito importante. Tá? Então, obrigado pela confiança e por ter ouvido a gente até agora às 8h15. O pessoal gostou bastante, viu? Pode ter certeza, e eu também. Pessoal, um grande abraço, até semana que vem, que vocês tenham aí um final de semana, a gente está na quarta, mas o resto da semana abençoado, até semana que vem. Um abraço. Amém. Valeu. Um abraço. Tchau.